Começa agora a nova sequência de exercícios, só que agora as questões estão no nível 2. Você agora tem uma contextualização. Não é simplesmente percorreu tanto, em tanto tempo, qual a velocidade média. Agora você tem um contexto e esse contexto vem recheado das informações que são necessárias para você encontrar o valor da velocidade média. Como é que você pode fazer isso? Vamos lá. E aí vai começar a aparecer aqui um termo aproximadamente. O que isso quer dizer? Tranquiliza o seu coração, que eu vou te mostrar agora. Antes disso, não te esquece de te inscrever. Não te esquece também de compartilhar. Você com certeza tem amigos que estão precisando desse conhecimento. Você tem amigos que estão se preparando para a medicina. E medicina, a preparação precisa ser bastante assertiva. Você não pode brincar com a sua aprovação. Então vamos para o texto. Observe, durante uma viagem de carro de Florianópolis a Criciúma, o motorista percorre os primeiros 90 quilômetros a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Em seguida, ele percorre os 50 quilômetros restantes a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Qual foi aproximadamente a velocidade média da viagem inteira? Então vamos organizar. Isso aqui tem dois trechos, e esses dois trechos você tem, por exemplo, nesse primeiro trecho, uma distância de 90 quilômetros, e a velocidade média nesse trecho foi de 60 quilômetros por hora. No segundo trecho, você tem 50 quilômetros de distância e uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Pronto, a gente já tem os dados. Como que a gente pode fazer para determinar o valor da velocidade média? O valor da velocidade média ele é definido pela razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Veja, não faz sentido querer saber a velocidade média no primeiro trecho, porque no primeiro trecho a gente já tem a velocidade. Não faz sentido querer saber a velocidade média no segundo trecho, porque no segundo trecho a gente já tem a velocidade. O que se quer é a velocidade do trajeto inteiro, da viagem inteira. Então eu preciso da distância entre o ponto A e o ponto B. E preciso do tempo gasto entre o ponto A e o ponto B. A distância eu tenho. É só eu somar esses 90 quilômetros com esses 50 quilômetros. Fazendo essa soma, a gente já tem a distância. Mas eu não tenho tempo. E agora, como é que a gente faz então? Vamos deixar então apenas sinalizado aqui que a distância percorrida será os 90 quilômetros mais 50 quilômetros. Os 90 do primeiro trecho mais os 50 do segundo trecho. E aqui você soma 90 mais 50, isso vai dar 140 quilômetros de distância percorrida na viagem inteira. Já o intervalo de tempo, a gente não sabe. E como que a gente faz agora para descobrir o intervalo de tempo? Você pode fazer de cabeça, mas por enquanto eu ainda não vou trabalhar essa perspectiva contigo. O que você vai fazer então? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o primeiro trecho e vamos chamar ele de trecho 1. No trecho 1, eu tenho a distância percorrida, que é de 90 quilômetros, e tenho a velocidade média de 60 quilômetros por hora. Se eu pegar a definição matemática de velocidade, eu tenho então isso aqui, ó. Eu posso pegar a definição, distância dividido pelo intervalo de tempo,
Daí, eu troco de posição a velocidade e o intervalo de tempo. E aí eu tenho que o intervalo de tempo é nada mais, nada menos do que a razão entre a distância e a velocidade. Então, vamos fazer aqui, ó. A razão entre a distância e a velocidade. Vamos lá, vamos com calma. Como é que eu faço, então, essa operação? Então, eu tenho agora que fazer o seguinte. O intervalo de tempo no primeiro trecho, no trecho 1, é igual quanto foi a distância percorrida. A distância percorrida, ela foi de 90 quilômetros. 90 quilômetros. A velocidade foi de 60 quilômetros por hora. Se a distância está em quilômetro, a velocidade está em quilômetro por hora, você vai achar o tempo em hora. Então vamos lá. Como é que você faz, então, essa divisão? Eu vou te dar um conselho. Corta um zero de cima com um zero de baixo. É o mesmo que ficar 9 dividido por 6. E agora eu te dou um outro conselho. Simplifica. 9 é divisível por 3. 6 também é divisível por 3. E aí você vai obter 9 por 3 dá 3. E aí aqui quilômetro. 6 por 3 dá 2. E aí você vai ter, então, 2 quilômetros por hora. Simples assim. 2 quilômetros por hora. E quanto é 3 dividido por 2? Olha como ficou muito simples quando você simplifica. É 1,5. Então, ele demorou 1h30 para percorrer o primeiro trecho. 1h30 só no primeiro trecho. Vamos agora verificar como é que a gente faz para achar no trecho 2. A gente vai simplesmente utilizar a mesma estrutura. Então, no trecho 2, você tem a distância percorrida, que foi de 50 quilômetros, e a velocidade média, que foi de 80 quilômetros por hora. Agora vamos usar a definição de velocidade. E mais uma vez, a gente vai usar uma estrutura bem parecida com essa. Eu vou copiar, só para a gente não perder tempo, e colar. O que a gente faz então? Velocidade é distância pelo tempo. Aí você vai trocar de posição o tempo e a velocidade, ficando tempo é igual a distância pela velocidade. Só que agora, em vez de 90 km por hora e 60 km por hora, 90 km e 60 km por hora, é 50 km e 80 km por hora. Que aí, nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos apagar e substituir pelo valor que é do trecho 2. E, mais uma vez, nós vamos perceber que será possível fazer aproximações, fazer aqui as simplificações, inclusive. Vamos inserir agora a distância de 50 quilômetros. 50 quilômetros e a velocidade foi de 80 quilômetros por hora. Corta um zero do 50 com um zero do 80. Fica 5 dividido por 8. 5 dividido por 8, isso vai dar menor que 1, porque o 5 é menor que 8. Por exemplo, 5 dividido por 8. 5 é menor. Acrescento um zero, aqui 0, vírgula. Que número eu multiplico com 8 dá próximo de 50? 8 vezes 6 dá 48. E sobram 2, que é menor. Acrescento um zero. 20 dividido por 8, isso aqui, 2 vezes 8 dá 16. E 16 para 20, sobram 4. Acrescento um zero e simples, multiplica aqui. 8 vezes 5 dá 40. Para 40, sobra 0. Pronto, é 0,625 hora. 0,625 hora.
Qual foi, então, o intervalo de tempo gasto em todo esse percurso? O intervalo de tempo gasto vai ser nada mais, nada menos do que a soma dessa 1 hora e meia com esse 0,625. Então, o intervalo de tempo total, você vai somar o 1,5 com 0,625. Fazendo essa soma, você vai simplesmente, você não precisa armar isso aqui, 1,5, que seria 1,500, mais 0,625. Só se você quiser, não precisava, mas está aqui. Armado para você, você já saberia fazer, esse era com esse, e iria repetir esses dois. Mas enfim, 5 mais 0, 5, 2 mais 0, 2, 6 mais 5, 11, fica 1, vai 1, 1 com mais 0, dá 2. 2,125 horas. Esse foi o intervalo de tempo gasto na viagem inteira. Já tendo agora o tempo gasto, que foi 2,125 horas, e já sabendo qual foi a distância, que foi 140 quilômetros, a gente consegue agora definir o valor da velocidade. Como que a gente vai fazer? Para achar o valor da velocidade, nós já vamos direto substituir no lugar da distância e do tempo, para não perder tempo. Vamos fazer direto agora. Vai pegar os 140 quilômetros e substituir aqui. Bom, deixa assim desse jeito. 140 quilômetros. Só organizando. 140 quilômetros dividido por esse intervalo de tempo, que é de 2,125 horas. 2,125 horas. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar na calculadora. Vamos lá. Não tenha vergonha, assim como eu não tenho. Mas, após fazer pela calculadora, eu vou te mostrar uma outra forma. 140 dividido por 2,125, isso vai dar 65,88. 65,8 ou 66. Eu poderia dizer assim, então, olha, observe bem. Eu poderia dizer que essa velocidade é aproximadamente 65,8 quilômetros por hora, ou simplesmente ela é aproximadamente 66 quilômetros por hora. Qualquer uma dessas aproximações aqui estaria boa. 65,9 também, alguns gostariam de escrever. 66, enfim, é algo próximo. E aí a gente vem e procura a alternativa que está próximo disso. E nesse caso, seria B de bola, 66. Mas vamos fazer o seguinte. Por isso que eu te disse que dava para a gente fazer de cabeça. Observa bem. Em vez de você fazer a divisão de 140 por 2,125, faça a divisão de 140 por 2. Veja só. Se você fizer 140 dividido por 2, isso dá 70. 140 dividido por 2, isso dá 70. Mas se você fizer 140 dividido por 2, alguma coisa, vai ter que dar menor que 70. Mas como é 2,125, ou 2,1 aproximadamente, você tem apenas 0,1 a mais, ou 0,125 a mais. Se você dividir 140 por 2, dá 70. Então, 140 dividido por 2, alguma coisa, vai dar um pouco menor que 70. Qual dentre as alternativas é um pouco menor que 70? C, D e E estão fora. Menor que 70, B de bola e A. Só que B de bola é um pouco menor. Você nem sequer precisaria fazer a divisão. Por isso que eu te disse, não precisaria, inclusive, da calculadora. Agora deixa eu te mostrar uma outra maneira de você também
resolver essa questão. Se você fizesse o seguinte, pensa nisso. O todo é a soma das partes. E eu começo escrevendo aquilo que eu menos sei. O que é que eu não sei nessa questão? Eu não sei o tempo. Então, eu vou começar escrevendo pelo tempo, que é o que eu menos sei. Então, eu posso fazer simplesmente assim. O tempo total é igual ao tempo gasto no primeiro trecho mais o tempo gasto no segundo trecho. Observe, então, que o tempo total é a soma das partes. O todo é a soma das partes. E eu começo escrevendo aquilo que eu menos sei. Agora, lembre-se que, pela definição da velocidade, a gente está escrevendo isso constantemente para que você solidifique essa ideia, que é a distância dividida pelo tempo. Se eu quiser encontrar o tempo, eu troco de posição com a velocidade. Então, o tempo ele vai ser a razão entre a distância e a velocidade. Vou usar essa estrutura exatamente aqui. No lugar do tempo total, eu vou colocar a distância total pela velocidade total. No lugar do tempo 1, a distância do primeiro trecho pela velocidade no primeiro trecho. No lugar do tempo 2, a distância do segundo trecho pela velocidade do segundo trecho. E aí a gente vai obter as informações necessárias. Vamos fazer aqui assim. Seria escrito assim, assim e assim. Você tem, então, essa estrutura. Aqui seria a distância total, que foi de 140 km. Aqui você põe a velocidade total, que é a velocidade média do trajeto inteiro, que é o que a gente quer saber. Aqui você vai fazer o seguinte, o tempo do primeiro trecho é a distância do primeiro trecho, que foi uma distância de 90 km. 90 km. E a velocidade média foi de 60 km por hora. Aqui foi uma distância de 50 km e você tem uma velocidade média de 80 km por hora. Eu posso agora simplesmente fazer isso aqui, ó. Cancelar esse zero com esse zero. Este zero com este zero. E aí a gente obtém esta lógica. Ficaria então escrito assim, ó. Deixa eu pegar essa estrutura de novo. Só para a gente ganhar tempo. E aí eu só faço agora repetir as ideias. 140 dividido por V é igual a 9 dividido por 6 é igual a 5 dividido por 8. Aqui no lugar do 9 e do 6, eu posso simplificar. No lugar do 9 e do 6, eu posso simplificar por 3. E ficaria 3 sobre 2. Posso fazer isso? Não, não quero fazer isso. Quero deixar desse jeito. Então agora você vai fazer o seguinte. Eu vou simplificar. Eu vou simplificar só para facilitar a sua vida. Vou simplificar por 3 aqui e vou simplificar por 3 aqui. E já vou pôr direto aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui o 3 sobre 2. Você vai entender? Porque eu vou fazer com que isso fique mais simples. E aqui ficou 3 sobre 2. Vamos continuar com o amarelo. Aqui ficou 3, porque 9 dividido por 3 dá 3. E aqui vai ficar 2, porque 6 dividido por 3 dá 2. Agora sim, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Esse com esse com esse e esse com esse. E com isso, vou obter uma única fração. Nós vamos fazer esses produtos que estão indicados aqui. Vamos fazer. Ficaria então escrito desse jeito. Observe só. Deixa eu copiar isso aqui, para a nossa vida ficar mais simples e a gente conseguir desenvolver numa boa. Vamos lá. Vamos direto ao ponto, direto ao que interessa. Deixa eu apagar. Pronto. Agora ficou tudo muito mais simples. Observa comigo. 3 vezes 8, isso dá 24.
mais 2 vezes 5, isso dá 10. Agora, 2 vezes 8, isso vai dar 16. Pronto. Fica simples, melhor do que estar tirando o MMC. Mas se quiser tirar o MMC, tire, porque os denominadores são diferentes. Tá? Então, 8 vezes 3, 24, mais 2 vezes 5, dá 10. E aqui, 2 vezes 8, 16. Venho 16 para cá. Vamos lá? Eu vou repetir essa estrutura agora aqui. Vamos ganhar tempo. A gente já tinha copiado isso. E no lugar desse 3 sobre 2, nós vamos colocar esse resultado. E esse resultado é 24 mais 10, que dá 34. E embaixo dá 16. Então, vai ficar escrito assim, ó. 24 mais 10 dá 34. E embaixo, 16. Você pode, por exemplo, agora, simplificar por 2 aqui, simplificar por 2 aqui. 34 por 2, eu já vou, inclusive, dizer que isso daqui dá 17. E aqui, 16 por 2, a gente já sabe que isso vai dar 8. E agora, como é que eu faço para resolver? Eu inverto esse lado e inverto esse lado. Então, vai ficar escrito assim, ó. Velocidade dividido por 140 é igual a 8 dividido por 17. E aí, queridos, observa. Se eu passar o 140 dividindo, aliás, multiplicando para cá, ó. Se eu passar o 140, ele vem para cá multiplicando. Vai ficar 140 vezes 8 dividido por 17. Então, a velocidade ela vai ser 140 vezes 8, e isso tudo dividido por 17. E aí você iria se desesperar mais uma vez, porque, meu Deus, eu não tenho aqui uma calculadora? Não. Observa que 8 dividido por 17 seria, por exemplo, assim, 17 por 8 dá um pouco maior que 2. Tá? Olha só. 17 dividido por 8, a resposta aqui é um pouco maior que 2. Então, ficaria 140 dividido por um número, e esse número é um pouco maior que 2. E 140 por 2 daria 70. Mas 140 por um número um pouco maior que 2 vai dar um pouco menor que 70. E aí você conseguiria vir direto e marcar a alternativa B de bola. Simples assim. Você poderia simplificar a sua vida e fazer mais simples, sem se complicar logicamente na hora da prova, como por exemplo a do Enem, e que você tem o tempo como seu inimigo. É só contar comigo. Por isso que você não pode deixar de se inscrever e de ativar o sininho das notificações. Toda vez que eu produzir um vídeo novo, toda vez que eu produzir um conteúdo novo ou fizer uma live, e tudo que eu fizer vai ser para te ajudar, você vai ser notificado e não corre o risco de perder. E correr o risco de perder essas dicas é brincar com a sua aprovação. Vamos agora para a próxima questão.